Bom, então estamos aqui em mais uma reunião, mais um encontro, como que é chamado, do livro chamado de Magistro de Santo Agostinho. Então, vamos lá, do grupo de representologia do professor Ricardo. Bora, gente? Bora? Sexto, parte da oração, nomes e vocábulos. Agostinho, avancemos esse ponto e diz-me se porventura todas as palavras são nomes e todos os nomes palavras. Compreenderemos que todos os nomes sejam vocábulos e todos os vocábulos nomes. Adeodato, claramente, além do som diverso, entre eles diferenças, outras não constato. Agostinho, por ora, tampouco me oponho, todavia, não falta quem, quanto à significação, os distingua. O que neste ponto desnecessário se faz considerar, certamente compreendes, chegamos ao signo que mutuamente se significam, sem distinta diferença que a do som e aquele com as demais partes da oração que assim mesmo significam. Adeodato, não compreendo. Eu Agostinho, também não. Tomara que ele explique. então, interessantíssimo, está falando interessante. Agostinho, logo, não compreenderias que o nome significa vocábulo, e o vocábulo, nome? Assim, além do som das letras, em geral, nada difere no que diz respeito ao nome contido. Posto dizermos nome em geral, e esse seria o que está nas 8 partes da oração, sem conter as outras 7. E aí? Essas seriam as representações semióticas da matemática. Por exemplo, na matemática, tu pode falar que -1 é uma representação de zero. Um elevado na menos... é uma representação semiótica também. Hum, E daí, só que daí com as palavras eu acho um pouco mais difícil, porque, tipo assim, ó, os números, hum, eles remetem à contagem, né? Sempre, por mais que a gente faça operações simbólicas e complexas com ele ainda assim remete a uma contagem no fim das contas, né? Mas as palavras não. Então, tipo, por exemplo, ele falou de nome e vocábulo. isso. O nome, ele é multissêmico, o nome. Assim Sim, como o vocábulo também é multissêmico. Porque daí o nome ele pode ter muitos sentidos. E o vocábulo também. Então, eu não sei se aplica eu acho que se aplica mais na matemática. Isso que ele sim. falou. Uma coisa mais polissêmica, né? É. Polissemia. Sim. E aí, Ronald? Qual é essa parte que você está lendo, colega, que você disse que tem mais a ver com matemática? Qual foi essa parte? Essa parte, ele fala, por exemplo, que o vocábulo nome e vocábulo, eles têm sons diferentes, mas o significado é o mesmo. Mas qual é a relação com a matemática? O que seria um vocábulo na matemática? Então, na matemática, eu acredito que as representações simbólicas da matemática se aplicariam mais ao que o Agostinho falou. Porque, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou usar umas representações semióticas. As representações semióticas são maneiras diferentes de fazer a mesma informação. Então, digamos que eu quero o número 2. Não, eu quero o número 16. Então, eu vou representar o número 16 semioticamente por várias operações da matemática. Então, eu vou lá e tenho uma equação em Ah, que x é entendi. igual a 6. Eu tenho, Certo. eu tenho 4 ao quadrado dá 16. É uma outra representação semiótica. A raiz de 64, sei lá. Não é isso, tá? Mas, tipo, vai dar 16. Tipo, eu utilizo vários. A matriz de não sei o que vai dar 16. Tipo, vou Uhum. utilizando exemplos com números para gerar a mesma informação, só que por diferentes vias. E eu acho que com a palavra isso é mais difícil. Com os números, eu acho que é mais tranquilo, porque os números eles vão remeter a um princípio de contagem. Porque esse princípio Pois de é, mas contagem é um pouco implícito.
Na matemática você tem a palavra também, que são as incógnitas, né? Você tem o X, tem o Z, o Y. Isso, Álgebra, mas né? não, tem toda a razão, mas mesmo assim elas não elas desempenham uma função dentro da equação, que é o negócio a ser descoberto. Então, praticamente elas só não são números, só são letras porque não são um número, porque se elas tivessem um número, elas teriam um valor nominal. E quando tem letra, daí não fecha com o sistema, por isso que é uma incógnita. Não sei se é isso também, tá? Eu tô filosofando aqui. Não, é porque tem assim, tem a estrutura que você falou, por exemplo, a matricial, a logarítmica, né? As determinantes e tudo isso são estruturas matemáticas. Aí você tem do outro lado os números, que eles formam uma, vamos dizer assim, uma teoria, né? A teoria dos números, que é um negócio em aberto ainda. E a maioria dos números você não tem como definir. Claro, você vai dizer um é um, mas, por exemplo, a raiz de um número negativo. Já se sabe hoje que ela não comporta em nenhuma dos primeiros sistemas numéricos, nem nos números naturais, nem nos números racionais, nem nos números irracionais. Ela vai aparecer lá nos números complexos. Ou seja, existe uma estrutura numérica que ela não é representada em nenhum dos outros sistemas menores do que os números complexos. Ela só começa a aparecer nos números complexos. Por que isso acontece? Aí ninguém sabe explicar. Só sabe que é assim e pronto. Existem teorias sobre isso, né? Mas ninguém não tem uma resposta definitiva para isso. Só se Isso. sabe assim, tem. Diga. Não, eu concordo com o professor, mas não sei se o professor concorda comigo, não é obrigado a concordar. Mas, tipo assim, ó, o ponto de partida, isso aí a gente tá falando de um meio, de um extremo dos números, né? Mas não sei se o professor vai concordar, mas existe um ponto de partida de onde parte os números, que é o que aquilo ali depois ele esse número depois ele é abstraído, né? Mas no começo de tudo é o princípio da contagem. Porque daí, tipo, a partir disso, eu começo a fazer agrupamentos teóricos. Então, tipo, por exemplo, eu agrupo uma contagem de 10. Aí tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu chamo isso de dezena. Aí eu começo a contar as dezenas. Mas a dezena é uma teorização, uma abstração de 10. Concordam? Concordo. Sim. Aí Sim, depois Sim, vem centena, mas depois. aonde você está querendo chegar com isso, com relação às dezenas que existem representações maiores dentro dos próprios números É, que sobre daí, tipo assim, ó, a gente não sabe como é que funciona a interação desses dos complexos, etc e tal. Mais pra frente, essas abstrações maiores a gente ainda não sabe, talvez nunca saiba. Mas eu acho que, por princípio, existe ali uma petição de princípio, que é o número, ele remete à contagem. É o nosso porto seguro. A gente sempre sabe que um número, ele vai, em princípio, significar uma quantidade. É o nosso porto seguro. Depois daquilo começam as teorizações mais fortes, né? sim, E daí é concordo. para isso que a gente paga os matemáticos das universidades, né, para ficar teorizando. não Verdade, sei como é que verdade. a gente chegou, é melhor a gente continuar, porque eu não sei como é que a gente chegou nisso. A gente chegou por causa do que ele tá falando aí. Eu acho que o que ele falou não se aplica na língua, mas se aplica na matemática. Vamos ver, quem sabe ele dá uma explicação um pouco mais profunda e detalhada, né? Vamos ver. Aí o Adeodato responde, compreendo. Agostinho. Era isso, entretanto, que eu tentava dizer que vocábulo e nome reciprocamente se significam. Adeodato, percebam, mas pergunto o que quererias dizer com as outras partes da oração ainda significarem a si mesmas. Interessante, hein? Agostinho. Não ensinou o raciocínio acima que as partes da oração poderiam dizer o nome, vocábulo, ou seja, seriam significadas tanto
por nome como por vocábulo? Adeodato, assim é. Agostinho. Então, mesmo o nome, ou seja, o som expresso por essas duas sílabas, se acaso eu te perguntasse como os indicaria, por certo, nome não me responderia. Adeodato, certamente. Agostinho, conjunção, por acaso, esse signo significa o que pronunciamos ao proferirmos essas quatro sílabas? Dado que, entre outros, que ele significa, o nome em si não poderia ser incluído. Adeodato, concordo. Agostinho, era isso que eu queria expressar, que o nome significa a si próprio e nomeia ou a outros. Não sei, viu? Agora, não sei, gostaria de pensar sobre isso, porque um nome ele pode ser subjetivo, né? Por exemplo, assim, a gente pega a questão do próprio idioma, né? Cada idioma pode denominar alguma coisa especificamente para o mesmo objeto, né? Então, eu não sei se ele significa si próprio no âmbito da linguagem, assim, tipo assim, um cachorro ou um gato. Chegamos a um consenso que gato é um gato, né? Mas em outro idioma pode ser outro nome. Não sei se essa conexão ela acaba sendo interessante. O que vocês acham? Eu acho que eles eram eu acho que esses caras em específico, eu acho que eles devem ter levado isso em conta, porque eu acho que eles deviam saber latim, imagino. Hum, Latim, eu não sei de onde que seria que o Santo Agostinho é, lá da Capadócia? ele é da Hipona, lá da África. Ah, tá. Ele é de Então, acho que Hipona. de repente essa questão linguística, de repente eles consideraram. É, pode Eu ser. acho que ele tá falando mesmo da questão. Eu acho, né? Eu Uhum, acho que ele tá falando mesmo da questão de meio formal, estrutural da língua mesmo. pode Eu ser. acho que ele tá querendo dizer que uma coisa pode ter vários nomes. É, pode ser. Que nem usando o linguajar do Ah, Foucault. é. E nomeia os outros significados, entenderes que ele por si mesmo, um vocábulo, eu acho que é por aí mesmo. Pode Porque ser. daí, eu acho que daí, tipo, ele se constitui no vocábulo porque ele classifica os outros, daí ele não é só um nome. Sim, fica dentro da estrutura da língua, né? Eu acho. Daí ele tá mostrando que vocábulo e nome, num nível mais profundo, são a mesma coisa. Acho que é E isso. isso dentro da representologia seria a mídia? Ah, se eu considerar a língua como uma mídia que expressa representações, Hum, daria para dizer que sim, porque uhum, daí eu considero a mídia como uma representação. Acontece que se a gente pensar mais profundamente qual é a linguagem da representação, hum, aí talvez não, porque se a representação funciona por uma linguagem narrativa direta, hum, ahn, aí tipo, acho que daí complica um pouco mais a situação, aí teria que pensar um pouco mais. Mas considerando a língua assim, e uma representação, ela de fato, ela é uma nomeação direta, porque ali no núcleo dela, ela nomeia um presente, né? O presente é aquilo que é a imagem que se faz de alguma coisa de fora, que é uhum, percebida. E daí eu acho que sim, ela basicamente trabalha nomeando. Então eu vi um bicho ali, primeiro nomeei ela um bicho, depois do meu estoque de representações eu percebi se era um cachorro, se era um gato, se era um. Tudo isso eu tenho estoque de representações que servem para fazer a análise disso. sim, Então eu acho que tem tudo a ver, é uma baita reflexão da própria interessante. estrutura da representação. Porque assim, né, a gente falou aquela vez que uma das limitações, talvez, do vocabulário, ou da linguagem, é que tem certas coisas que você não consegue descrever, né? Tem certas coisas que você tem uma representação, mas você não consegue descrever o que ela é, assim, com linguagem. Porque a Mas, linguagem, ela se é pequena frente àquilo.
O professor consegue me dizer alguma coisa assim que a gente não consegue descrever só pra gente pensar junto? Um Vamos lá, exemplo. vamos pensar. Vai Por pensar exemplo, assim, livremente, né? A gente tá pensando livremente. Faz de conta que é uma claro, academia, né? claro, exatamente. A gente está colocando um monte de ideia aí, jogando e vendo o que funciona. O método antigo, o método antigo. Por exemplo, assim, por mais que você escreva uma música, vamos pensar uma música. Você pode escrever uma música à vontade, mas o que você sente em frente, ela pode estar extrapolando o que é descrito. Porque há talvez coisas de uma música que tem uma sutileza que você não consegue descrever. Por mais que você fale sutileza, ela não chega a se aproximar daquilo, talvez. Mas no caso, uma sutileza, né? Uhum, Mas o professor concorda que eu vou fazer uma ancoragem? Eu vou explicar o que é ancoragem, tá? uhum, Ancoragem é um processo que a gente utiliza um conhecimento antigo sim, para fazer uma interpretação temporária sim, de uma coisa nova. Então, esse exemplo da música é um. Sempre que eu escutar uma música diferente, agora no geral, né? uhum, Eu vou associar com uma outra música que eu já conheço. Meu cérebro faz isso, buscando o familiar. A nossa sim, tendência é sempre buscar familiarizar as coisas, né? E sim, daí, sim, o que o professor falou de sutileza vai ser um enigma. A pessoa vai ficar presa naquele enigma, mas até resolver aquele enigma, ela tem meio que uma resposta provisória, que é essa representação prévia que está fazendo a ancoragem. Então, sim. tu vai sempre pensar assim, será que ele falou isso? Que daí já ouviu falar em algum lugar, então tu tá ancorando. Aí, tu vai lá e vai pensar assim, será que é essa sutileza? Aí tu vai começar a analisar, vou analisar a letra inteira. Aí tu vai ter mais elementos e vai buscar a representação daquilo para entender qual é a sutileza. Então, eu acho que não é que a gente não consegue representar, mas acho que a gente não consegue, de repente, ter uma certeza que a nossa representação é sobre aquilo. Então, a questão é mais linguística do que da representação, sabe? Assim, que essa por mim, acho que é melhor pensar dessa forma. Por exemplo, assim, a gente falou de sutileza, mas, assim, a sutileza, ela também ela é subjetiva, né? É igual você falar, uma hipótese de uma hipótese provisória, né? Mas é assim, será que ela consegue dar conta? Talvez, eu não sei, eu estou tentando só também especular, né, entre o limite da linguagem e da representação. É isso que eu estou tentando fazer, né? Talvez a música não seja um bom exemplo. Mas, mas Desculpa, eu tô marcando o exame aqui, daí fez barulho. não, fica tranquilo, fica tranquilo. É que eu estou também especulando em voz alta aqui para a gente poder pensar sobre isso. Mas eu acho que tem tudo a ver, viu? Eu acho que. Aí, tipo, eu acho que daí a representação talvez ela junte um nome com objetos. Não Uhum. necessariamente ela seja um nome, mas ela junte um nome com objeto para criar essa familiaridade. Um nome hipotético, né? É um É o nome que de você verdade. falou. Pode falar, pode falar. Aí, eu acho isso. A gente, eu acho que a gente pode trabalhar com isso. Então, o Agostinho ele tem essa ideia, né, do nome, do vocábulo, que daí no fim da conta significa a mesma coisa. E a representação é isso aí. Sim, interessante. Como eu acho que é o primeiro contato também com esse conteúdo, mas ele deve abrir para muito mais coisa, né? Bom, vamos seguir um Uhum. pouco o texto para ver o que mais a gente Vamos lá. pode adeudar. Agora, está fácil. Mas me ocorre que o termo nome poderia abranger sentido geral e especial. Porém, vocábulo não se inclui entre as outras partes da oração. Acredito que diferenças entre eles existam, além do som diferente. Hum. Agostinho.
Qual nome em latim e não sei o que, nome em grego, se diferencia além do som? O quanto na língua latina e grega se distingue? Aqui realmente nada mais compreendo. Dessa Mas eu forma, discordo. por quê? Diga, vou falar. Não, aí eu discordo, porque daí é uma visão muito. Uma visão que eu considero meio superficial da língua. Hum, Tipo, tá na cara que, por exemplo, a língua do latim, o nome tem outra trajetória e se liga com outras palavras e o grego também. Se liga com outras palavras, tipo, se tu for olhar a etimologia, ela é diferente. Aí tá, ela se diferencia além do som, tipo, também nessa parte filológica. Então é outra diferença. sim. Mas o professor Ronaldo quer falar alguma coisa? Acho que vou complementar. Não, é que no latim você tem as declinações, né? Eu acho que quando declina, muda o som das palavras. Eu acho, né? Não tenho certeza Uhum, não, mas, por exemplo, aqui a gente tem isso, né? Também no português. Quando vai para o gerúndio, aí o som é nasalizado. Por exemplo, ando, né? Indo, ando, tem essa ideia de nasalizar. Aí talvez seja isso. E essa questão de nomes que derivam de outros nomes, deve ser isso. Porque se você pega os pronomes pessoais, né, no latim, uhum. eles mudam tudo, assim, a declinação, é porque é difícil explicar. Tem o dativo, tem o acusativo, o vocativo. No alemão também tem é a mesma coisa. No alemão, você tem que entender a palavra do começo ao fim, porque tudo, qualquer coisinha que você muda na palavra, muda toda a palavra. Por causa dessas declinações, que estava no, por exemplo, estava no acusativo, aí declinou e foi para o vocativo. Eu não sei se a ordem é essa, tá? Só estou dizendo Uhum. que é mais ou menos por aí. Tá, acho que faz sentido. Faz todo sentido. Aí tem mais essa diferença, então, essa diferença mais linguística também. Também, então, são algumas diferenças que tem, né, aí, né? Bom, vamos continuar mais um pouquinho, que está interessante, né? Vamos ver o que ele vai aprontar para a gente. Adeodato, realmente nada mais compreendo. Agostinho, dessa forma, chegamos àqueles signos que significam a si mesmo e, mutuamente, o outro significam o que por um seria significado, será também para o outro. Além do som, nada mais se diferencia. Este é o quarto caso posto, que os três anteriores referenciam a nome e palavras. Atingimos realmente. Reflexão de Deodato, sétimo. Agora gostaria que reportasse sobre o que dialogamos. Farei o quanto puder. De certo, primeiramente me recordo que percorrimos por algum tempo o motivo pelo qual falamos. Descobrimos ser para ensinar graça à rememoração. Certamente não apenas quando com nossa fala interpelamos. Visto que ao interpelar, não pretendemos coisa ou outra que não seja saber daquele que é interpelado. O que dele queremos ouvir? Vimos logo, após ao cantarmos, aquilo que fazemos por prazer da locução não seja próprio. E, finalmente, que ao orarmos a Deus, a quem não podemos ponderar, ensinar ou rememorar, as palavras servem para divertir a nós mesmos, ou para que outros por nós sejam divertidos ou ensinados. A seguir, bem estabelecido que palavras sejam signos e que não poderiam ser signos coisas que nada significassem, propuseste um verso cujas palavras me esforcei por mostrar os significados de cada palavra. Aqui que a gente também teve uma observação, né, professor? Um minutinho só um minutinho. Tudo bem.
Hum, Eu não entendi nada do que está sublinhado aí, mas Tá, pode falar, desculpa, pode falar, pode falar. pode falar, Ronald. O que você não entendeu? Vamos ver se a gente pode ajudar. não. Primeiro, qual é a diferença entre signo, coisas e palavra e significado? Eu acho que ele falou isso bem lá no começo e é difícil de lembrar depois de tanta. Mas, tipo, digamos que tem assim, ó. Quando uma coisa remete a outra que existe no mundo, ela é um signo. Agora, se eu remeto ao signo e não a coisa do mundo, daí ele é uma Uma palavra, né? palavra. Isso. É porque, assim, Ronald, ele trabalha assim com coisas tipo assim, com signos que são primários, né? E palavras que seriam secundárias, que saem do signo, né? Então, mas está lá no começo também, exatamente o que o professor falou. Está bem lá no início do texto. Ah, é bem chato e é difícil e é muito árido a explicação. É tão árida a explicação. A gente tem que falar de lembrar. Precisou de eu e o professor Rafael para lembrar certinho, porque eu aposto que um sozinho não lembrava. Não, Mas, tipo, digamos que eu vejo o cachorro Barnabé na rua. Aí eu chego ali e chamo ele, eu falo assim, aquele é um cachorro. Então é um signo. Mas aí se eu uso uma outra palavra para falar do conceito de cachorro, aí essa palavra já não é um signo, porque eu não tô falando de uma coisa que existe no mundo. Aí por isso que eu acho que daí ele tá falando isso. Ele queria mostrar o significado de cada palavra. Por isso que ele fez todo esse pagode aí. Que daí tá falando do. Ele tá remontando a esse começo do livro aí. Ainda bem que o professor Ronald falou disso, porque eu acho que a gente não ia entender nada, a gente ia perder o fio da meada, né, professor Rafael? Pois é. Sem essa explicação inicial, a gente ia perder o fio da meada. Tanto é que ele coloca assim, que, ó, por exemplo, ele dá essa própria no começo, isso está no começo, tá, Ronald? O verso era Sihi nihil stanta superes lacet urbe relinque. Quanto à segunda palavra que ele coloca aqui, né, que é o nihil, que daí ele fala assim, ó, essa palavra ela é só uma palavra, mas ela não é um signo porque ela não, você não consegue representar o nada. Né? Embora conhecidíssima, muito clara, não conseguimos encontrar significado e a mim parece que quando empregávamos, não inutilmente a fazíamos, mas para ensinar a quem nos ouve algo a conhecer. Pode falar, Ramos. isso aí me fez lembrar aquelas letras que formam a palavra na cruz de Cristo, IRI. Vocês conhecem esse nome? INRI, sim. INRI, né? Uhum. Pois é, essa palavra tem um problema porque ela tem 3 significados. Ela tem um significado em grego, em latim e em hebraico. Sim. Então, a igreja cristã, ela absorveu o significado em hebraico. A igreja grega, que também é cristã, absorveu o significado em grego. E a igreja qual é o que está faltando agora? Eu falei. A latina. A latina é a igreja católica. A igreja católica cristã, né? Então, você tem a mesma palavra, só que com 3 significados diferentes. Se eu não me engano, aqui está Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Uma coisa assim. Só que isso é a tradução, se eu não me engano, é a tradução em latim, que foi pregado por romanos, né? Então, os romanos escreveram em latim. Só que, com o tempo, verteu-se para o grego, porque o cristianismo se aprofundou, né? Aí verteu para o grego, e depois verteu para o hebraico, que é como os judeus entendiam, né? Porque como é que o judeu interpretou o que foi... Porque os primeiros discípulos de Jesus Cristo eram judeus. Uhum.
Então, eles entenderam a insígnia, acho que é insígnia o nome, né? Enfim, a palavra que foi escrita, né? A sigla que foi escrita. Aqui está Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Então, e tem igrejas que eu estava vendo, igrejas ortodoxas na Ucrânia, por exemplo, eu vi isso por curiosidade, que eles nem essa sigla eles admitem na cruz, porque para eles Jesus Cristo não é o Jesus Cristo morto, mas o Jesus Cristo que ressuscitou. Então essa insígnia já não faria sentido, né? Aqui está Jesus Cristo, Rei dos Judeus, porque aqui não está Jesus Cristo, a cruz para eles não tem Jesus Cristo na cruz. E a cruz da Igreja Católica ela tem Jesus Cristo lá. Pode observar que toda cruz católica tem Jesus Cristo. Então, só para ver como é essa questão de exemplificar essa questão da pluralidade de nomes que vem de um nome só. Muito bom. Legal. Perfeito. Muito bom o comentário. É um baita exemplo, um exemplo muito erudito. Muito bacana. Sim. Muito legal, isso aí, João. E respondesse que talvez essa palavra ficasse processadamente em se descobrir e, assim gracejando, evitou se aprofundar na questão, adiando para outro momento esclarecimento, que não julgue sem eu esquecido a dívida. A seguir, estimulou meu esforço com a terceira palavra do verso, tal a não expô-la por outro que tivesse o mesmo significado, mas mostrando a própria coisa significada pela palavra. E tendo eu dito que isso não poderia fazer falando, passamos para aqueles objetos que se mostram com o dedo que interpela. Essa parte do dedo aqui foi uma parte, hein, professor? Essa parte foi épica. Foi, né? A gente ficou falando, né? Aquela vez. A filosofia pelo apontamento, pelo dedo. Porque daí significa que está ocupando lugar no espaço. Isso aqui foi muito legal, né? Só por isso aqui, Ronald, já vale o texto. Só por esse pontinho do dedo aqui, depois quando você puder ler o texto, essa parte aqui do dedo aqui, é muito legal. O que é que tem para eu achar graça também, dos dedos? Porque ele começa a filosofia apontando para uma parede. Sim, entendi. Ele fala assim, tá vendo essa parede? Ele começa a filosofia, essa é a graça. Que não veja, porque muita gente pensa que a filosofia é um negócio super complicado, complexo, começa por algo complexo. Não. Ele começa só apontando um dedo. Interessante que aqueles quadros antigos, né, que falam dos filósofos, que mostram os filósofos, Platão é com o dedo apontando para tal direção, Sócrates para outra. O Aristóteles está apontando para cima, quer dizer, para baixo, o Aristóteles aponta para baixo, e Platão aponta para cima, lembra desse quadro? Acho que é isso que você está falando, né? Lembro. Essa é a graça. A graça é essa. Começa com apontamento. Que interessante. É verdade. Agora, olhando assim, as pinturas antigas sempre eram com apontamento, é verdade. Tá vendo? Mas o que significa mesmo esse apontamento? Que ele está mostrando para o que ele está discutindo, é isso? Porque como ele está falando com a Deodato é uma adolescente, tem 16, 17 anos no máximo. E falece, a Deodato morre, né? Antes do 18. 18, uma coisa assim. E daí ele aponta para uma parede. Ele começa a falar sobre o parede. E daí ele fala, mas significa alguma coisa separado? E aí ele começa a juntar isso e trabalhar essa questão da teoria do conhecimento, né? Uma junção da palavra com palavras que você corta, mas não significa nada. Como, por exemplo, assim, o que significa? Aquela pintura do Renascimento que dizem que é a criação, né? Que é Deus apontando para Adão. E os dois tocando o dedo, né? Tá vendo? Agora tá vendo a compreensão amplia mais a visão nossa, hein, professor? Será que isso não é uma metáfora para a questão da dedução? Tipo, quando o filósofo ele fala, é sempre uma coisa meio silogística, né? Tu dialoga com o cara falando assim, se tu aceita isso, então isso, logo isso.
E daí apontar é um pouco nessa, tipo, é um gesto literal de tu mostrar alguma coisa pra pessoa. Só que daí, no caso, o filósofo demonstra. Mas aí, no caso, apontar é mostrar. Será que não é uma metáfora disso? Pô. Nossa, agora eu acho que, olha, agora você que. Agora tu filosofaste, hein, professor? Agora você mandou, não, agora tu mandou bem, agora. Depois eu vou até mandar a figurinha do. Peraí, vou mandar a figurinha no grupo aqui, só nós três. Aproveita que ele está no embalo, aproveita. Então, vou mandar até a figurinha aqui, ó. O grupo de representologia. Não, pera um minutinho. Não, agora eu. Peraí. Não sei, foi só uma coisa que eu pensei, não foi. Mandei a figurinha aqui no. Deixa eu ver. Agora tu Eu não sei, filosofando. até achei que vocês iam achar nada a ver. Não, mas tem sentido. Tem sentido. Porque no fim é sobre isso, é sobre apontamentos. Né? É sobre. Será que eu Nossa. pensei isso Como inconscientemente? assim, Rafael? Desenvolva aí melhor para a gente. Então, é exatamente isso. A filosofia começa com apontamentos. Você aponta alguma coisa. Você, por exemplo, quando você dá um exemplo, uma demonstração, uma representação, um signo, são apontamentos sobre coisas. Uma ideia é um apontamento. Tá, mas qual a relação disso com nome, coisa, significado, palavra? Então, porque são justamente o norte das coisas. São o norte das coisas, para elas não ficarem totalmente assim, igual quando eu falei da Então, os alimentação. filósofos filosofavam todo o tempo apontando, era conversando e apontando. É assim? Então, eu não sei, pode ser. Porque ó, É uma metáfora. é uma metáfora, ou o início, porque se você pega um diálogo platônico, próprio assim, apologia de Sócrates, apologética, acho que é apologética, não sempre me confundo. Ele está apontando ali uma sociedade corrupta ali intelectualmente. Ele está apontando certas coisas. Quando você pega Platão, ele está apontando certas coisas também. Você encontra isso muito entre os juristas também, né? Os juristas, quando vão fazer assim, né? Quando vão julgar, Isso. Ah, é verdade, é verdade. os Verdade. policiais também. Sim. Uhum. Sim. Eu Olha acho que só. o dedo eu acho que é a comunicação, né? Tipo, Os tá religiosos fazem o sinal, né? Com os dedos. Exatamente. É Aí que tá. interessante. Aí que tá. Agora vamos jogar mais uma, então? Vamos jogar mais uma bomba, então, professor querido? Vamos Vamos lá. lá? Bora lá, bora Tem lá. como fazer filosofia sem apontamento? E eu acho impossível. Perfeito. E aí, mano? Eu acho, pensando por esse lado aí, que todos os filósofos, pelo menos os mais antigos, né? Filosofia antiga, eu acho que isso foi se renovando, né? Porque hoje a gente pode chamar de sinalização, sinaliza, entendeu? Mas o fundamento está lá nos gregos, né? Nos antigos. Não sei antes dos gregos, mas no caso aqui está falando dos gregos, né? Sim. Aristóteles, Platão. Você vê que, se eu não me engano, até o modo de encostar a cabeça, você vê os filósofos são diferentes. Você já prestaram atenção? O modo de recostar a cabeça. Diz nas pinturas? As pinturas, isso. Nunca tinha reparado. O O Kant, Schopenhauer, né, é sempre Heidegger. assim, né? O Schopenhauer é sempre caído, assim. Caído. É mesmo, Pois é é. mesmo, é mesmo. Interessante. Você vê, tudo isso começa com. Tá vendo isso que eu falo? É muito robusto esse negócio. Mas eu acho que, tipo assim, ó, o apontamento, Hum, aqui de maneira bem livre, é uma comunicação, a meu ver. Tipo sim. assim, ó, tu chega ali e fala pro cara que tal coisa não é tal coisa.
Aí, tipo, tu pode causar estranheza no cara ou ele querer mais detalhes. Mas eu apontei para uma direção de ideias, né? Não literalmente. E Sim, daí, a partir disso, começa o exercício filosófico, no diálogo, né? Porque eu acho que, mesmo que eu faça filosofia sozinho, comigo mesmo, eu vou estar dialogando comigo mesmo. Eu acho que não existe filosofia sem diálogo. Tipo, quando eu estou escrevendo um texto ali de filosofia, dos que eu escrevo, né, que não deve ser uma qualidade super alta, eu estou dialogando comigo. É como se tivesse um Adeodato ali e um Agostinho Ricardianos ali conversando. E daí eu não boto a estrutura do diálogo, mas eu boto o resultante do diálogo. uhum, Então, tipo, a não ser que eu seja maluco e tenha vozes na cabeça, também pode acontecer, tá? Não é possível. Faz parte, faz parte. Seria. Não, pode ser também que eu tenha um pensamento diferente do saudável, né? Não é impossível. Mas, tipo, mas eu faço assim, eu escrevo sempre dialogando. Tipo, eu não sei as outras pessoas, mas para mim, no meu ponto de vista, não existe filosofia sem diálogo. Com os sim, outros ou comigo mesmo. Ou com concordo, versões de mim mesmo. Pode ser. concordo. Concordo com você. Isso aí eu concordo 100%. Não tem como. Já levantamos 2 pontos aqui da filosofia: a dialética e o apontamento, hein? Pode, Rafael, pode. dá uma leitura até onde tem falar, porque eu li agora, eu acho que vai ficar mais claro essa questão do apontamento. Vamos lá. Julgavam eu fosse todos os objetos corpóreos, mas concluímos serem os visíveis. Daí passamos não sei de que forma aos surdos e estriões, que por meio de gestos sem palavras significam não só as coisas invisíveis, mas muitas outras e quase tudo aquilo que se poderia falar. Verificamos, todavia, que esses gestos se constituem em signos. Então, recomeçamos a examinar como mostrar-se em signos a realidade mesmas, as quais se significariam por signos, como aquelas que a parede, a cor e todo o visível que se intenta com o dedo, a distinguir um determinado signo. Tendo eu aqui errado ao dizer que nada poderemos encontrar desta classe, concordemos que se poderia mostrar-se em signos aquelas coisas que, quando não são indagadas e a não estar no momento a fazê-las, poderíamos mostrá-las após a pergunta. A locução, todavia, não seria dessa natureza. Vimos com clareza ser fácil mostrá-la por meio de si mesma ao falar. Isso nos advertiu que ou se mostram signos por meio de outros signos, ou com Uhum. signos mostram outra coisa que signos não sejam. Ou quando não são signos visíveis, após sermos questionados, poderia mostrá-los após a interpelação. Entre esses 3 casos, tomamos o primeiro para considerar e discutir cuidadosamente. Que interessante esse exemplo do surdo. De fato, Sim, mas é que o surdo ele tem uma língua, de certa maneira. De certa maneira, não, ele tem a língua. Tipo, pelo menos aqui no Brasil a gente tem a Libras, né? sim. Então, de certa maneira, é uma língua. Não, eu ainda acho que ela ainda entra na mesma categoria do comparar português com inglês, com espanhol, com francês, com japonês. Eu não sei se chega a ser uma. É Um que naquela idioma. época não. É, exato, mas naquela época, agora parando para pensar, naquela época não tinha, né, uma É, linguagem coletiva. E os caras, eles de fato eles sinalizavam sem ter uma linguagem unificada. e Então, também, nesse contexto, ele tem razão. não é todo mundo que sabe Libras, né? Por exemplo, ou Uhum. Libras, eu tô só falando do Brasil, né? Mas porque parece que cada lugar tem um grupo de sinais de línguas diferente. Então, assim, é igual o idioma mesmo. É um idioma, assim, de cada lugar é adaptado, né? Os sinais, né? E também chama linguagem de sinais, né? Então, realmente, e nem todo mundo sabe, não é toda escola que tem, não é todo lugar que fala sobre isso, não é todo estudo. Então, no fim das contas, meio que também acaba a pessoa que não chega a estudar Libras, acaba meio que tendo que sinalizar como pode, né? Tem razão, tem É um razão. problema também, infelizmente, Libras não Eu é acho, uma. eu ainda acho que esse argumento do colega aí é Ricardo, né, teu nome? Isso, Claro, é isso aí. ele é o É moderador do grupo. Ricardo.
Eu acho que esse argumento foi muito bom, viu? Essa questão do silogismo, do uso da lógica, né? Você vai estar continuando um argumento, aí você diz. Aqui, geralmente, aqui no Ceará, a gente diz ali, ó, né? E aponta com o dedo. Ali, ó. Olha lá, só. O cara pergunta aonde? Eu digo ali, ali. Aí aponto com o dedo, né? Entendeu? Tem isso de ser algo a mais discursivo. Agora, eu não sei se chega a ser uma palavra lógica, como então, todavia, alguma coisa assim, né? Ai, me Mas desculpa o parágrafo besta, mas é que tem em algum lugar do Brasil que inventaram uma expressão que também tem a ver com apontar. Eu não sei onde é que foi criado, mas é o lá ele. Aponta também. Tudo é realmente a gente tem uma questão muito forte agora falando. A gente tem uma questão muito forte com lugares que a gente aponta mesmo, a gente indica, a palavra indica deve ver com o dedo também, deduzir, tudo. Ah, deduzir talvez não, mas tipo. E se tu for ver a importância do dedo, a gente tem a digital, que é a nossa identidade. Inclusive, eu não tô conseguindo usar a minha digital por causa que o meu dedo tá machucado, né? Então, eu não consigo fazer saque no banco, não consigo. Tudo por conta dessa importância do dedo, né, na cultura. Agora, eu nunca tinha me dado conta, mas o dedo é muito importante na cultura E é muito importante a filosofia, pelo jeito, né? Bem mais importante do que a gente imaginou, hein? depois eu vou colocar no GPT isso, para ele me esclarecer melhor. Tá interessante. Mediante essa discussão, ficou tratado que em partes de signos que não podem ser reciprocamente ressignificados pelos signos que eles próprios significam, como no caso do quadrissílabo conúnctio. E há quem podem, como se dizemos, signos em que significamos a palavra ao dizermos palavra. Significamos um signo. Sem dúvida, signo e palavra não são apenas dois signos, mas também duas palavras. No caso em que os signos se significam reciprocamente, mostrou que uns não têm a mesma extensão do significado, nos significados, enquanto outros se identificam. Dessa forma, ao dizermos o sílabo signo, sem exceção, significaríamos todos os signos pelos quais algo possa ser significado. Mas se dissermos palavra, não se trataria de um signo de todos os signos, mas apenas daquele articulado pela voz. Donde com clareza, vemos que, embora se signifiquem mutuamente, a palavra por um signo e um signo por uma palavra, o signo tem uma expansão maior que a palavra. Não obstante, signo é verbo, em sentido escrito, tem a mesma extensão. Que interessante, agora ele comparou signo com palavra, né? Uhum. Isso aí não tinha feito diretamente ainda, ele só tinha indicado que um é um reino e outro é outro. Exato. Mas agora ele falou que o signo ele é mais amplo que a palavra. Mas eu acho o contrário. Hum. Eu acho que a palavra é mais ampla que o signo, porque digamos que assim, ó, com a palavra eu consigo indicar o indivíduo. Uhum. O indivíduo que ele tem uma significação de indivíduo, mas ele também tem uma significação mais geral. Ok? Mas com o conceito eu posso operar de muitas maneiras. Muitas maneiras. Tipo, eu consigo tensionar o conceito, eu consigo pegar esse conceito e esticar ele, eu consigo fazer uma definição dele, eu consigo ressignificar ele, eu consigo estudar a história dele, consigo fazer um monte de coisa. Eu acho que, na minha opinião, na minha leitura, eu acho que é o contrário. Eu diria que o signo é mais amplo. Não, a palavra é mais ampla que o signo. O que vocês acham? Mas o que é que o Agostinho está tentando ensinar o filho dele mesmo nessa parte aí, desse parágrafo, que chegou até em apontamento? Porque aí... Ele só perguntou para o Deodato o que ele entendeu de todo o diálogo até agora. Se ele perguntasse para nós, né, professor, a gente ia falar, entendemos quase nada. Entendemos quase nada. Você explique de novo aí para nós. Fica mais desenhado para lá, aponte melhor as coisas aí.
Eu ia falar que tinha que sair. Exatamente. Tem roupa para estender no varal. Não posso responder agora. E é bem ali da ponta ali, ó. Eu vou ter que estender aquela roupa. Exato. Olha, fazendo a filosofia da extensão do varal. É isso, mano. Ele está tentando resumir os 80 páginas que ele falou antes, que o signo tem a relação sempre com o significado. Mas a palavra, ela não necessariamente vai ter ela só na parte do que ele está falando. Eu acho que eu entendi o que ele quer dizer, professor. Ó, tava aqui, ó. Agora falando aqui, ó. A palavra pelos quais algo pode ser significado, mas sem as palavras, não se trataria de um signo de todos os signos, mas apenas aquela articulada pela voz. Por exemplo, assim, agora que eu entendi, eu acho. Vamos lá. Que nem todo signo você pode articular pela voz. Uhum. Então, é por isso que ele colocou aqui que o signo é maior do que a palavra. Por exemplo, assim, tem coisa que foi aquilo que eu estava falando lá atrás sobre a música. Tá. Que a gente estava falando. Então, acho que ele está falando mais ou menos nesse sentido, que nem tudo você consegue explorar por palavras e articular por voz. O signo fica maior nesse sentido, eu acho. Porque eu não consegui dar um bom exemplo naquela hora, nem agora eu vou conseguir. Mas é mais ou menos por aí, porque tem certas coisas que você não consegue expressar, mas você consegue perceber um signo daquilo. Tá, acho que eu tenho um exemplo. Vamos ver o que vocês acham. Ó, se eu estou com raiva, eu posso falar que eu estou com raiva, mas também eu posso fazer uma cara de raiva, ou tá sentindo raiva de fato. E daqui Ou a eu pouco... posso bater na parede, né? Isso, melhor ainda, melhor ainda. Uhum. Tipo, são expressões, tipo assim, eu consigo mostrar intensidade, porque eu posso estar com uma raiva pequena, e daí aí, tipo assim, a minha palavra ela não vai expressar isso. Eu até posso falar, tô com muita raiva. Só que, mesmo assim, essa parte mais quantitativa fica melhor pelos gestos. Então, tipo, eu consigo expressar melhor o sentimento de raiva na maneira adequada pelo gesto mais do que pela palavra. Uhum. Uma coisa que eu me lembrei também é que na música tem o maestro que ele comanda ali com os gestos, né? Então, nesse sentido, são apontamentos também, né? Mas aí é outro nível, trabalha com linguagem musical, né? Sim. Poderia ser com o dedo, né? Mas ele tem uma baqueta. Por que será que tem a baqueta? Uma baqueta. Interessante, hein? Rapaz, que gancho que deu agora esses trem tudo aí, hein? Tá dando uns ganchos muito. Então, é isso que eu fico pensando. Eu acho que é isso que ele tá falando mesmo. É maior nesse sentido, mas para mim é nesse sentido de comunicação. No sentido de abstração, de trabalhar, eu acho que tu faz muito mais coisa com o conceito. Porque, tipo, eu posso pensar assim, ó, o cachorro de 3 pernas. É um conceito, na minha cabeça ali eu consigo imaginar. Agora, de fato, eu vou tirar as 3 pernas de um cachorro só para o meu pensamento corresponder à realidade? Eu acredito que não. Eu acho que o conceito é mais maleável. Eu posso fazer o cachorro, posso imaginar o cachorro no espaço, posso imaginar o cachorro no aeroporto. Para fazer isso na vida real, eu teria que levar ele em todos esses lugares. Uhum. Então, eu acho que o conceito, que a palavra, no caso, ele é muito mais ampla do que o... Mas aí a pergunta, você está em qual momento você está no real? Porque quando você está criando o conceito, se você for bem hegeliano, você já está no real, você está chegando perto do real. Mas se você fosse um marxista, digamos, que é materialista, né? Você só estaria no real se você passeasse com o cachorro, fizesse tudo isso que você disse. Entendeu? Exato. Nesse caso aí, eu acho que eu estaria falando talvez, então, ele fosse uma ideologia isso que eu estou falando.
Como assim uma ideologia? No sentido marxista. Isso que eu estou falando é uma ideologia, não tem uma correspondência com a praxis, né? Mas, É, tipo, no meu entender, isso mostra que... Porque, assim, ó, mesmo Marx falava da revolução, né? O revolucionário, ele tinha que pensar como o mundo deveria ser, não apenas como o mundo é. Ele usava a dialética para poder entender como o mundo é, para então se poder pensar as condições de produção, então se produzir a revolução. Só que isso também implica em tu conseguir abstrair o mundo de agora para pensar num outro mundo. Se o Marx apenas compreendesse como o mundo é, ele seria um cientista e não apenas um revolucionário. é, Não sei se vocês concordam. sim, sim. É Sim, só sim, faz sentido. elucubração. É só elucubração. Claro, faz sentido. Faz sentido. Vamos ler mais um pouquinho aqui, que tá muito interessante. Nossa, esse daqui já é o finalzinho do capítulo também. Incluindo o intelecto, que todas as partes da oração, nomes também seriam postos, que a elas se possam juntar pronomes, e de todas se poderiam afirmar que nomeio algo. Não havendo nenhuma, que se lhe juntarmos o verbo, não pudesse formar uma proposição ou um enunciado perfeito. Muito embora nome, palavra, signo, verbo, tenham a mesma intenção, já que toda palavra também é nome, não se identificam. Efetivamente, por uma razão, são designadas palavras e por outras o nome. O primeiro desses vocábulos assinala a percussão nos ouvidos e o segundo evoca a alma, por conta disso, corretamente. E desejando fixar algo na memória, dizemos que nome tem essa coisa, e não o contrário. Que palavra tem esta coisa? Verdade. Essa foi essa também. E é verdade. Pode falar. Não, é verdade. Geralmente a gente não pensa não. A gente está mais preocupado com a coisa a partir da palavra. É verdade, eu concordo com ele. A gente usa a palavra como uma ferramenta. Sim. Tem razão. Quanto aos signos que não só têm apenas a mesma intenção, mas significam exatamente o mesmo, não existe entre eles nenhuma diferença, a não ser o som das letras. Encontramos nome e o outro aqui que está em grego, não sei. A respeito dessa espécie de signo, que mutuamente significam, de mim fugirá não termos encontrado nenhum signo que, entre outras coisas, não significasse si próprio. Eis o que melhor pude lembrar. Tudo e quem julgo nada ter dito nessa conversa, que não tivesse ciência e certidão, verás agora se bem ordenadamente escorrer. Bom, aí esse daqui a gente deixa para semana que vem, tá? Claro, sem problema. Porque foi bem intenso, né? Você pode ver, Ronaldo, que é bem pesado o texto, né? É que parece que obviamente, ele não quer facilitar. E também tem a questão linguística que a gente estava até falando, né? Sim. É uma outra estrutura de linguagem que não é tipo direto. E ele não fala de uma maneira esquemática. Sim. Ele fala tudo em voz indireta. É complicado. Bem complicado. Gente, eu vou para a gravação aqui, peraí.